Senhor Jesus, que nos dá essa liberdade de expressão e de adoração. Porque a Bíblia diz que aonde há o Espírito de Cristo, aí há liberdade. Essa liberdade nós queremos focar somente para louvar o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Estamos aqui com esse propósito, louvá-lo e engrandecer o seu santo nome. Se não fosse a sua misericórdia de nos alcançar, nós estaríamos aqui nesta hora. Eu mesmo não estaria aqui. Estaria embaixo de uma sepultura. Vou ser bem breve na mensagem que eu vou transmitir para a igreja, mas eu era um ex-dependente químico também. Tomava picado na veias, drogas, meu negócio era sexo, drogas e rock and roll. Isso nos anos de 1973. Já são 48 anos que o Senhor me chamou para essa obra. Por isso que diz a Bíblia, Jesus falou, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu recordo muito bem o que o pastor Paulo falou aqui. Não fomos nós que amamos a Deus, Ele nos amou primeiro. Se a gente fosse depender da religião, como ele falou também agora, a religião não leva você à vida, nem salva. Mas Jesus salva e liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é verdade? Então, queridos, eu vou ser bem prático. Eu quero, nesses 30 minutos, meia hora de pregação, vale mais do que um discurso de 5, 10 horas de um político. Paulo diz assim, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E tudo que Deus nos dá na sua palavra, ela tem o seu concreto, fundamento. A palavra de Deus não volta para ele vazia, mas faz aquilo que lhe aprouve. Como diz lá o profeta, como a chuva cai para a terra e rega a sua superfície e dá fruta ao que semeia, assim também será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas para aquilo que me aprouve. E o que o Senhor vai fazer algo na sua vida nessa hora, pela palavra. Não é assim que diz o apóstolo Paulo? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra do Senhor. Estamos aqui para ouvir essas palavras, para alimentar a nossa fé. Se você está desmotivado, acha que ser cristão é uma coisa maçante, monótona, você vai mudar de opinião nessa hora. Não porque eu vou pregar, mas porque o Espírito Santo vai falar no teu coração por essas palavras. Amém? Bom, eu quero agradecer mais uma vez ao Senhor por estar várias vezes eu estive em Portugal, e aqui é a primeira vez em Coimbra, né? Eu estive lá no Porto, né? Pastor, na época, Fernando Dias, hoje eu vou estar para Lisboa, estive com ele agora essa semana. Estive também em vários lugares de Portugal, tendo essa comunhão com os irmãos da Remar, da Igreja Corpo de Cristo. E é um prazer estar aqui em Coimbra. Louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, que me recebeu amavelmente, né? Me deu a honra de estar com vocês aqui. Ao pastor Manuel, que eu conheço há muitos anos lá do Rio de Janeiro, quando ele era pastor lá no Rio, e muitas vezes ele me chamava, Souza, pode vir aqui, nós estamos com as portas abertas. Sempre me recebeu bem lá no Rio de Janeiro, tivemos acompanhando em alguns trabalhos de evangelismo, e até enviamos alguns drogados para casa, né, que ele recebeu muito bem. Eu só tenho que agradecer a Deus por esse momento de adoração. Adorar a Deus não é uma coisa religiosa, uma coisa dentro do script, né? Aquela coisa elaborada pelo homem. Não, nós somos livres. Aonde é o Espírito de Cristo, como eu acabei de falar, aí é a liberdade. Não somos coagidos, pressionados para servir a Deus. Servimos a Deus com alegria. Não é assim que diz o apóstolo Paulo? O reino dos céus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Servir a Deus é alegria. É tanta alegria que o apóstolo Paulo diz, eu não tenho nada por precioso nesta vida, contanto que cumpra com a alegria a carreira que me foi proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo justo. É alegria servir a Deus. Agora, quem não tem o Espírito de luz, de Cristo, é uma coisa maçante mesmo. Porque Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se não for um espírito de verdade, você não vai chegar a Deus. Nem eu vou chegar. Deus ele atua através da operação do Espírito Santo. Então eu agradeço mais uma vez a toda a liderança da Remar, pastor Miguel Dias, que eu tive a honra de conhecê-lo lá em Buenos Aires, em 2008, quando teve o congresso em Buenos Aires. E louvo a Deus pela vida desse homem de Deus que levantou esse ministério que está em 74 países ou mais, né? Está com 70 e mais. Por aí.
Então você vê que é obra de Deus. Não é uma coisa, sabe, elaborada por uma organização política, religiosa ou governamental. O nosso governo é Jesus. Ele é o cabeça da igreja. E nós fazemos parte do quê? Do seu corpo. Aleluia. Paulo fala isso. Cristo é o cabeça e nós somos membros particulares do seu corpo. E nós vamos aqui nessa hora pedir ao Senhor para que Ele nos inspire a entregar uma palavra diretamente do seu trono para os nossos corações. Sabe por quê? Cristo diz lá em Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então esqueça-nos do pregador. O pregador é um vaso de barro e de má qualidade, que se cair, quebra. Não é assim que diz o apóstolo Paulo? Aquele que cuida estar de pé, ore para que não caia. Não caia em contradições, não se envaidecer, achar que está sendo alguma coisa importante. Nós não somos nada. Olha o que diz Paulo: se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. E nós não queremos nos enganar a nós mesmos. Se estamos aqui é porque Jesus realmente nos comprou, nos resgatou com o seu precioso sangue. Não é verdade? Então, para a gente ganhar tempo, eu convido a amada igreja para que abramos nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 e o versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo 15. Eu quero tratar nesta hora a grande hipocrisia da sociedade religiosa, social, que acha que um ex-viciado em drogas, como eu, e muitos aqui eram ex-dependentes químicos, hoje passa a servir a Deus. Ele era drogado, um promíscuo, e agora vem pregar o Evangelho. Mas sabe por que tudo isso? Que é bíblico. Vamos ler o que diz Paulo? 1 Timóteo 1 e 15, diz a palavra do Senhor. Está escrito: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esta, aí diz aqui: mas por isso eu alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. É Bíblia. Senhores, irmãos, amados, como Deus se importou com nós miseráveis. Esta é uma palavra fiel. Está aqui escrito: fiel e verdadeira, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para governar Roma, para dominar o império de César? Não, por nós miseráveis pecadores. Está aí. E nós às vezes não damos valor para a nossa própria vida em Cristo. Isto é, temos preconceito de ser um cristão autêntico na palavra. Ficamos com preconceito, né, de assumir que somos cristãos. Eu conheço muita gente que diz que é evangélico, é apenas evangélico, mas na hora de adorar, de servir ao Senhor, eles não servem. Eu digo isso na luz da Bíblia. Olha o que Jesus diz: grande é a seara, mas são poucos os ceifeiros. Poucos os que se interessam em desenvolver a sua comunhão diária com Deus e investir no seu reino. Por que eu digo investir no seu reino? Porque Cristo falou sobre isso. Não ajunteis para vós tesouros da terra, aonde a traça e a ferrugem corroem e onde os ladrões roubam. Acumuleis para vós tesouros nos céus, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também será o vosso coração. É verdade? Temos que investir nesse reino. Queridos, ser cristão não é uma coisa monótona, maçante, como alguém interpreta. Ele vem na igreja, parece que amarrado, né, pastor? Manuel, se você pastor lá no Rio de Janeiro, ele que vem na igreja, parece que forçado, não é com prazer. Eu sempre falo nas minhas pregações, que eu prego muito em praças públicas: se você abre uma Bíblia na rua, numa praça, nem todos vão dar crédito, achar que você é um idiota, está pegando a palavra de Deus na rua. Ele falou: senhores, jovens, vocês estão aí no mundão achando que cristianismo e falar de Cristo na rua é idiotice. Se aqui tivesse a Anitta, aquela imoral, fazendo um baile funk, um pancadão, ia para toda a cidade do Rio de Janeiro para ver Anitta. E é verdade. E ela não tem nada de Deus. E Deus ama ela, mas ela tem que se converter, nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Mas a multidão quer
balada gospel também. Até no meio das igrejas, o pastor Manuel sabe muito bem, nosso país, o Brasil, tem muitos cantores evangélicos também, bandas gospel. Mas o som deles, não quero aqui ofender, é apenas para, sabe, atrair as massas, para encher a igreja. Não é para buscar a presença de Deus. Tem som de tudo, tem, de todos os níveis. Tem até um som lá, uma banda evangélica, e Deus usando, eu não estou criticando, que ele diz assim: eu quero de volta o que é meu. Lembra? Eu quero de volta o que é meu. O que nós temos para se ter de volta? Misericórdia de nós. O que nós temos? Paulo diz assim, o apóstolo Paulo: nada desse mundo trouxemos e nada dele levaremos. Que coisa terrível. Mas continuando aqui, uma das questões que muitos às vezes ficam questionando: mas por que Jesus se preocupou com miseráveis pecadores, pagou um preço de sangue na cruz por eles? Sabe por quê? Porque diz a Bíblia, lá em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você não é uma pessoa descartável. Deus ama você porque você é a imagem e semelhança dele. Será que não vale a pena adorar esse Deus que nos criou, que nos deu faculdade mental, nos deu um corpo para a gente? Olha como você está aqui se movimentando, vendo várias cores, com 2 olhos, com uma boca, você sente vários paladares de alimento. Não é fantástico o nosso corpo? E para que é esse corpo aqui? É para balada, é para gastar meus anos de vida nos prazeres da carne? Não. O apóstolo Paulo fala assim para aqueles que são convertidos: pelas compaixões de Deus, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Memorizei muito bem o que o pastor Paulo falou. Hoje se comemora a paixão de Cristo, né? O feriado mundial praticamente. E as pessoas estão ali naquele clima de religiosidade. Não pode comer carne vermelha, que é pecado, só peixe. Não estou julgando, mas fatos reais. Mas Jesus foi bem categórico e autêntico quando Cristo falou assim para eles: o que contamina o homem não é o que entra dentro do homem, é o que sai de dentro do homem. A inveja, o ódio, a prostituição. Essas tradições religiosas vão afastar cada vez mais os homens de Deus. E é verdade. Quem que crucificou Jesus na cruz? Os líderes religiosos da época. Ou não foram? Eles tinham ódio de Jesus, porque Cristo veio lá, sabe, quebrou toda aquela tradição deles, religiosa. Jesus falou assim: se alguém não nascer de novo, de maneira alguma verá o reino dos céus. Nem vai ver quando mais entrar. Você sabe, falando em religião, havia um mestre lá em Israel, mestre da igreja de Jerusalém. Não era qualquer um não, mestre Nicodemos. Era mestre em Israel. Mestre. A mais alta patente religiosa. E Cristo falou para ele assim: Nicodemos, importa tu nascer de novo. E aquele homem que tinha muita intelectualidade religiosa falou para o Senhor: mestre, como é que um homem sendo velho pode voltar para o útero da sua mãe, nascer pela segunda vez? Cristo repreendeu-lhe e disse-lhe: ó Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. E ele ficou impressionado, Nicodemos: como pode ser isso? Cristo falou assim para ele: você sendo mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Eu lhe falei de coisas terrestres, quanto mais você falar das coisas celestiais. Aí que você não vai entender nada. Os religiosos não entendem nada, infelizmente. E Deus os ama. Deus quer libertar-os como libertou Paulo. Paulo era um carrasco religioso ou não? Ele estudou aos pés de Gamaliel, que era a autoridade teológica da época. Foi ou não foi? Ele perseguiu o povo porque ele era zeloso pela lei. Mas quando ele teve encontro com Cristo na cidade de Damasco, ele caiu do seu animal e uma voz dizia assim para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitar contra os meus aguilhões. E Saulo de Tarso, todo trêmulo, olhou para o céu e dizia: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus Nazareno a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os meus aguilhões. E Paulo falou assim: Senhor, o que queres que eu faça? Começou já a humildade de Paulo. O que queres que eu faça? Vai até a rua direita e lá te dirão o que tu deves fazer.
ele encontrou o profeta Ananias, e o profeta começou a ministrar a palavra de Deus para Saulo. Quando você vem na igreja, aqui, Corpo de Cristo, uma igreja que tem a palavra de Deus, você sabe que Deus está te encaminhando ali para o profeta de Deus, ou o servo de Deus, te dar essas palavras, para você entender por que você está vindo na igreja. Não é uma mera casualidade. Deus quer falar no teu coração com a palavra. Um dia alguém falou para mim: Souza, o que eu faço para ter fé genuína e autêntica? Eu falei: não precisa fazer nada, é só ler a Bíblia e praticar o que está escrito. Olha o que Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 10, o verso 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouvi-la, ela vai gerando essa substância espiritual e vai preenchendo o vazio da sua alma. Sempre eu falo nas minhas pregações que um homem sem fé é semelhante a um carro sem gasóleo. Como vocês falam aqui, gasolina é gasóleo, né? Você pode ter uma Lamborghini, 0 quilômetro, uma Ferrari, que é um dos carros mais potentes do mundo. É ou não é? Uma Ferrari ou uma Lamborghini. Mas sem combustível, aquela máquina está morta. Você pode ser católico, evangélico, pentecostal, testemunho de Jeová, qualquer religião. Mas sem essas palavras, estamos mortos espiritualmente falando. Por isso que Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Só que essa juventude, principalmente no nosso século XXI, não quer nada com essas palavras. Juventude e pessoas de várias faixas etárias não consideram que essa mensagem é a palavra de Deus. Sabe o que eles dizem? Talvez até os pastores aqui, o pastor Paulo, o pastor Manuel, já ouviram alguém falar: isso aí é papel, eu não creio. O papel aceita tudo. Quantos falam isso em relação a essa palavra? Desprezam o que está escrito. Então, cego de espírito. Como que alguém pode dizer que a Bíblia é um monte de papel? Se esse livro é o maior best-seller de todos os best-sellers. Nem o livro é mais lido no mundo inteiro a não ser a Bíblia. Estamos aqui na bela cidade de Coimbra, cidade histórica, né, de faculdades, cultural. Mas você vai lá em Nova York, que é a maior megalope do mundo, nos Estados Unidos, há alguém pregando o mesmo evangelho que pregou nessa tarde aqui em Coimbra. E você sabe que os americanos, tradicionalmente falando, leem muito mais a Bíblia do que muita gente de outros países. Eles são protestantes, não são melhores, têm os seus erros, mas eles consideram essa palavra. Não é verdade? Tem países aí que estão a pior e não querem saber nada da palavra de Deus. Vou dar aqui um exemplo para você. Aqueles que dizem que a Bíblia é um monte de papel, e que o papel aceita tudo, e ignoram o que está escrito, simplesmente estão dizendo que Deus é mentiroso. Que é a palavra de Deus, não alguém chamam de papel, que é o homem que escreveu que o papel aceita tudo. Eu falei isso na luz da Bíblia. Leia na sua Bíblia, que não está no script, mas depois você lê, que vem cá. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, e o versículo 3. Romanos 3 e o verso 3. Ouça o que diz o apóstolo Paulo. Ainda que toda a humanidade, nós somos com 7 bilhões de habitantes na Terra, não estamos? Ainda que toda essa humanidade de 7 bilhões não dá crédito a essas palavras, nem por isso ela perde a sua autenticidade. Não é pela incredulidade da sociedade, do homem, que a palavra de Deus vai cair em descrédito. Sabe por que não vai cair? Olha a resposta de Paulo. Porque seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos capítulo 3, verso 3. Quem é o miserável, miserável mesmo, como somos aqui, para desafiar a mensagem do Rei do Universo, que é Jesus? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Sabe quem vai passar? Somos nós, pobres mortais. Vamos passar mesmo. O profeta Isaías disse: o homem como eu me incluo também. O homem é como a flor que seca e murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Ou não permanece? Portugal teve 2 ícones da cultura portuguesa. E esses 2 estão embaixo da sepultura. Primeiro foi a Amália Rodrigues, a rainha do fado. Fala a verdade. Não é lá no ícone aqui? A Amália Rodrigues, ninguém fala mais nela. Lamentamos a morte dela, ela está embaixo da cova. E o outro ícone foi o jogador Eusébio. O grande atleta Eusébio. Está embaixo da sepultura. Faz 2 meses que morreu o grande ícone do brasileiro chamado Pelé, o rei do futebol. Fala a verdade.
Ele era o cara. Lamentamos a morte dele. Pelé tinha o mundo aos seus pés. Ganhou 3 Copas do Mundo. Nenhum jogador chegou a esse ápice dele que ele chegou. 3 Copas do Mundo. Bilionário. Mas sabe o que Jesus diz? Do que aproveita um homem, uma mulher, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que loucura você desprezar esse Deus que dá a vida através do seu filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Ninguém quer morrer. O maior bem precioso que todos nós queremos é a vida. E diz a Bíblia, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se alguém não é fiel, não tem a vida. É apenas um objeto descartável. Sabe que eu falei que nós somos um objeto descartável porque a gente não busca Deus? Abra a sua Bíblia, por gentileza, comigo. O Salmo do rei Davi, se me vai na memória. Salmo 40, deixa eu ver aqui, bem rápido. Quando não crê em Deus, despreza, ignora, Deus continua sendo Deus. Deus não vai ser atingido pela nossa ignorância. Não, continua sendo Deus. Deixa eu ver aqui, Salmo do rei Davi. Opa, está escrito as seguintes palavras. Deixa eu ver se eu... 41, deixa eu ver aqui. Aqui tem 2 textos aqui que é quase um texto. Aqui. Salmo do rei Davi. Está aqui. Diz o texto. Podemos ler com calma, tranquilidade, e diz o texto do rei Davi. Salmo 41, se não me falha a memória, está registradas as seguintes palavras. Isso mesmo, 41. Tá bom. Que a minha Bíblia é com uma linguagem moderna, até pedi para o irmão prestar a linguagem de tradição mais antiga, mas deu para ver. Olha, diz assim. Salmo 41. Vou ler as 2 traduções. Diz o texto. Presta atenção como é terrível a gente desprezar o grande Deus do universo. Diz assim. Aqui, já li. Olha assim. Davi expressa as seguintes palavras. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra. Tu não os entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor sustentará ele no leito de enfermidade. Tu renovas a sua cama da doença. E eu dizia, Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque eu pequei contra ti. Olha bem. Senhor, tem misericórdia da minha alma, porque eu pequei contra ti. Um dos piores pecados na minha concepção é quando você ignora o projeto de vida que Deus tem na sua vida. Salvar a sua alma. Que nós pecamos contra Deus. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Eu falei de animais, mas na mesma sequência aqui, tem algo aqui que é terrível para aqueles que são orgulhosos e negam a soberania do Senhor. Ouça o que o próprio rei Davi também diz aqui. Olha só. Preste atenção. Eu vou até ler decor, porque tem muitos textos aqui, mas acho que é Salmo 8, verso 32, se me falha a memória. Que é um texto que me deixa impressionado. Salmo, deixa eu ver se é esse mesmo aqui. Tem tantos textos da Bíblia que você também não é nenhum expert para gravar tudo, né? Tem minhas deficiências, mas o Espírito Santo vai nos dar graça. Sobre desprezar, olha aqui, falando de animais, diz aqui, olha só, diz o texto: não sejais como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabrestos e freios, para que não se aparte de ti.
Você pode se achar assim, não sei se é Salmo 8, 32 ou Salmo 32, verso 8. Mas é isso mesmo. Pode sim. Não sejais como um cavalo, está na Bíblia, nem como uma mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabrestos e freios, para que não se aparte de ti. Essa é a sentença do homem hipócrita que quer dar uma de entendido e desprezar Deus. Aos olhos de Deus, ele é que nem um cavalo e que nem uma mula, porque não tem entendimento, vê? Que nem fosse um cabresto. O diabo coloca cabresto mesmo. Vai lá, rouba, toma droga, picara na veia. Isso é tudo influência de Satanás. Isso é tão verdadeiro. Quando um traficante de cocaína, não sei se aqui na Europa é assim, é pego de flagrante no aeroporto com drogas, cocaína, como é que ele é chamado pela Polícia Federal? Mula. No Brasil é mula, não sei aqui na Europa. O cara é uma mula. Levou droga e vai ficar 10, 20 anos numa prisão da Europa. E olhe lá, que na Indonésia, quando o cara é pego com drogas, ele é fuzilado. Ou não é fuzilado? Em vez de estar com Deus e ter vida, buscar a verdade, ele é uma mula. Não será como um cavalo nem como uma mula, está aqui escrito. E é verdade. Mas aquele que é fiel, quando ele sai de um país para outro, eu estou saindo, e outros irmãos que viajam muito, os missionários aqui da Remar, a gente sai com a cabeça erguida, como agentes do reino de Deus, para levar a verdade para o povo lá fora. Não levar droga para matar, mas levar a palavra de Deus que salva. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Palavra do Senhor. Será que não vale a pena servir esse Senhor e ser um porta-voz da palavra dele nesse mundo de trevas? Agora, quem é uma cavalo e mula, não precisa fazer nada, é só ser um cara iníquo, promíscuo, bandido. É fácil ser bandido. É fácil viver no pecado. É que não é um animal que não sabe o que está fazendo, irracional. É tão fácil viver no pecado que Jesus falou isso. Jesus Cristo disse: larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Mas esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não entrarão. A porta do reino é para quem deixa a bagagem do pecado lá fora. É estreita essa porta. Paulo deixou toda aquela bagagem do pecado, da ignorância que ele tinha, de religioso. Sabe o que ele falou? Eu não vivo mais, mas Cristo é que vive em mim. Palavra do Paulo. E Paulo era um homem religioso, mas ele deixou tudo aquilo. Sabe o que ele falou? Eu reputo a minha sabedoria como esterco para alcançar a sabedoria de Jesus. E ele era um homem sábio, mas aquilo que ele tinha é tudo esterco, para não falar outras palavras. Tem gente que se acha que é inteligente. Não, o homem sem Deus é um animal. Animal mesmo. E pior do que animal, sabe por quê? Olha só, esse aqui eu já vi coisa, aqui eu não vou errar não, sobre animal, nós estamos falando de animais. Olha só. É isso aí, ó. Esse que eu falei aqui dos animais, vamos ler junto? 32, o verso 8. Agora vem na memória o que Davi falou sobre os animais. Até se o irmão, é claro, o filho do pastor, ele está atento, colocar aqui no telão. Aí, glória a Deus por isso. Ouça só. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que tu deves seguir. Não sejais como um cavalo. Aliás, eu aconselhar-te-ei tendo sobre a minha vista, isto é, Deus vai te guiar pela vista espiritualmente falando. Aí diz assim: não sejais como um cavalo, está bem claro lá, nem como uma mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabrestos e freio, e de outra forma não te se sujeitarão. Não vai obedecer. Queridos, é Bíblia ou não? Eu era um cavalo quando eu não tinha Jesus. Um idiota. Promíscuo. Queria saber de sexo, drogas e rock and roll. Aquele me levou, sabe aonde? Pastor Manuel, que morou no Rio de Janeiro, foi pastor lá. Eu fiquei no hospital chamado Pinel. O Hospital Pinel, para quem não sabe, é um hospital psiquiátrico. Então, a polícia me internou lá, na época, né? Polícia Federal.
e dormia amarrado, que nem um animal mesmo, amarrado por causa das drogas. Era sedado e não havia psiquiatra, nem psicólogo que me entendesse. Mas Jesus me entendeu e entende todos nós. Quando a gente se apega a Ele, clama, Ele vai nos resgatar. Não de um dia para outro, é um processo diário. Sabe por que eu falo processo diário? Porque Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Pastor Paulo, pastor Manuel, recebeu muitos viciados em drogas, dependentes químicos, na Remar. Mas são poucos que permanecem fiel, restaurado. A maioria volta para cá, para trás. Volta ou não volta? Lamentamos. E eles não podem forçar. Nem eu posso forçar a barra para alguém ficar aqui. Não, ninguém força ninguém. Sabe o que diz a Bíblia? Nem Deus força. Nem Deus vai forçar a sua natureza. Olha o que a Bíblia diz. Não é por força, nem por violência, diz o Senhor, mas é pelo meu Espírito. Se o Espírito Santo não agir na sua vida e na minha, nós vamos ser condenados. Sabe por quê? Ninguém pode convencer você a se converter. Olha o que diz Jesus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? É o Espírito Santo que convence, querido. Não sejais como um cavalo nem como uma mula. Para concluir, no Brasil houve um grande funkeio. Aqui deve ter funk também, né? Não, então, mas deve ter outro tipo de ritmo. Mas a influência do Brasil às vezes vem, né? Na televisão, né? Chamado MC Kevin. MC Kevin, como ele era muito famoso, ele era chamado o rei do funk. Como a Anitta é a rainha do funk, ele era o rei do funk. Isso é em todos os jornais, você pode até entrar no YouTube, está lá a reportagem. MC Kevin desafiou Deus, né? Ele começou a brincar com Deus. Sabe por quê? Alguém evangelizou MC Kevin. Sabe o que ele respondeu? Que Jesus nada, bicho. Meu negócio é dinheiro e mulher. Falou com a boca cheia. Falou isso? Meu negócio é dinheiro e mulher. E quantos jovens portugueses, alemães, de qualquer parte da nação, preferem mais o prazer da carne de uma mulher abalada do que Jesus? E ele falou isso. Eu pergunto para você, querido, foi Jesus que matou ele? Não, Deus queria salvá-lo através do seu filho Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Só que, infelizmente, o final da vida do MC Kevin foi trágica. Sabe como ele morreu? Ele era casado, fazia 2 meses de casamento. Ele tinha tanta mulher que ele casou, ficou 2 meses, mas quando ele foi dar um rolê, como diz a gíria, lá na Barra da Tijuca, passou Manuel conhece bem, a praia, muitas mulheres e tal. Ele foi dar uma volta e encontrou uma prostituta, uma mulher de programa, uma loira com corpo escultural, e ele cresceu os olhos nela e convidou ela para ir no apartamento dele. Deu R$2.000 para ela, e a mulher do programa ela aceitou. Só que, segundo a mídia, a mulher verdadeira do MC Kevin estava dormindo, porque ela estava cansada. E ele aproveitou e deu uma volta e achou uma prostituta e levou ela para cima. Olha como o diabo faz, aquele é um animal mesmo, certo. Só que, como ele é muito conhecido, alguém acordou a mulher dele e falou assim para ela: olha, o teu marido acabou de subir agora no 5º andar. Cuida da mulher, quis saber, marido dela. E quando ela vai entrar no 5º andar, aliás, no elevador, para ir até o 5º andar, os parceiros de MC Kevin disseram para ele, porque ele tinha muito amigo: MC, foge, vaza, a tua mulher está subindo aí. E ele, com medo de ser pego no flagrante, tentou pular na janela do hotel para outra janela, tropeçou na janela do hotel, se desequilibrou, bateu a cabeça numa pilastra e morreu na hora, aos 21 anos de idade. 21 anos. Será que vale a pena desprezar Jesus? Meu negócio é dinheiro e mulher. Só que ele perdeu o dinheiro, ele era rico, milionário, perdeu tudo. Perdeu a mulher, que a mulher está com outro, ela é viúva. E o terrível, ele perdeu a alma. Do que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não desafie a verdade. Creia. Paulo diz assim: nada podemos contra a verdade, a não ser pela verdade. O prazer acaba, querido. Você vai ficar de cabelo branco. Eu estou aqui de cabelo branco, pastor Manuel, mas nós somos, graças a Deus, saudáveis. E Deus vai se restaurando cada vez mais aquele que é fiel. Sabe que eu falo isso? Está na Bíblia, é promessa. Os jovens, tá? Se cansarão e certamente cairão,
Mas os que esperam em mim renovarão as suas forças como as águias, correrão e não se cansarão. É verdade ou não é? Eu estou com 72 anos de idade. 72. Vou fazer 73, dia 27, que eu estou no Brasil, dia 27. Eu faço o dia 28, 73. Vou fazer o meu aniversário voando. Você da Inglaterra para o Brasil, mas dia 28 eu estou dentro do avião. Não pelo aniversário, mas pela bênção que Deus me deu até hoje. São 48 anos que eu sirvo a Jesus. 48 anos que eu prego o Evangelho. E prego de graça. Não prego para ganhar dinheiro. Tem muitos pregadores no Brasil, pastor Manuel deve saber, que eles cobram altos cachês para pregar. Se não tiver uma quantia de 50 mil, 60 mil reais, eles não pregam. Eles não são chamados. O que é chamado, ele agradece por Senhor resgatado pelo seu sangue. E não faz a Bíblia um marketing comercial. Porque Jesus disse, de graça recebestes, de graça dai. Quando você recebe essa graça, você não quer explorar ninguém. Que a sua vida valeu sangue na cruz. Como mostra hoje a paixão de Cristo. Olha o que Paulo diz. Sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Aquele sangue foi vertido na cruz, não é para fazer filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo. Hoje tem cinema, né, teatro. Milhões será aquele Cristo, não quero ofender, morto, né, na procissão. Muitos espetáculos, teatro do Cristo, sabe? Como tem agora, né, pastor Manuel, uma onda de inteligência artificial. Tudo isso fica sendo